Alô, galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial atleticanos e esmeraldinos. Eu optei por fazer este vídeo em conjunto das duas equipes, porque é uma situação preocupante neste momento, quando a gente olha a tabela do Campeonato Brasileiro. Os dois clubes goianos são os últimos colocados. O Atlético é 19º com 5 pontos, o Goiás é 20º com 4. E mesmo eles tendo jogos a menos que boa parte dos adversários, o Atlético realizou 6 jogos nessas 7 rodadas, o Goiás realizou 5 jogos em 7 rodadas. Eles, lógico que podem sair dessa situação mesmo sem depender de ninguém, né? Basta ter bons resultados nestes jogos atrasados. Mas isso também não é uma garantia de que isso aconteça. Então o fato é que hoje na pontuação, né, por pontos ganhos, né, na classificação por pontos ganhos, os goianos são as duas equipes de pior pontuação dentro da competição. E, como vocês sabem, eu gosto muito dessa parte de dados, de estatísticas. Eu levantei alguns números dos dois clubes no Campeonato Brasileiro, que eu imagino que colaboram e dão para a gente uma noção de problemas enfrentados por essas duas equipes. Vamos lá? Posse de bola. O Atlético é o 12º time em posse de bola, com 47,7%. O Goiás é o pior time em posse de bola dentro da competição, com 36,6%. Esta posição e este percentual do Atlético, ele está contaminado, vamos dizer assim, por aquele jogo contra o Goiás. Vou diminuir um pouco aqui. Por que eu digo contaminado? Como nós temos poucos jogos até agora, o Atlético realizou 6 partidas na competição, quando você encontra um número muito acima ou muito abaixo, ele, vamos dizer, deforma a média um pouco. E o Atlético teve uma média diante do Goiás de 67% de posse de bola. Então isso influi muito nessa média geral. Mas nos outros jogos, o Atlético foi um time com posse de bola sempre abaixo dos 40%, dos 45%. Então é uma equipe que tem pouca posse de bola, né? Joga muito tempo correndo atrás do adversário. O Goiás é uma situação pior ainda, né? O Goiás não chega a 40% de posse de bola dentro da competição, e este é até contra o Corinthians o Goiás melhorou um pouco, 45%. O Goiás, a melhor posse de bola dele dentro da competição foi contra o Fortaleza, 48%, mas é um jogo que o Goiás já perdia desde o início do jogo. Mesmo assim o Goiás não teve mais posse de bola que o adversário. Eu não sou adepto daqueles assim que a posse de bola ganha jogo, mas ela te ajuda a ganhar, né? Porque só faz gol quem está com a bola. Tem times reativos que funcionam muito bem, mas quase sempre a qualidade de jogo maior está com quem está com a bola. O passes certos por jogo é outro índice que colabora muito para essa posição de Goiás e Atlético. O Atlético tem uma média de 290 passes certos por jogo, é o 19º colocado no quesito. O Goiás tem uma média de 259 passes certos por jogo, é o 20º colocado neste quesito, ou seja, são as duas piores equipes dentro da competição em passes certos. Gols pró, né, gols a favor, o Atlético marcou 5, é o 17º na escala. O Goiás marcou 6, é o 16º na escala, ou seja, também estão lá embaixo, no quesito gols, que é o que resolve, né, que define os placares positivos nos jogos, são os gols pró. Gols contra, o Atlético tomou 9, é o 18º neste quesito.
Goiás tomou 8, é o 13º. Só que o Atlético não é questão, o Atlético tomou muitos gols em um jogo só. Então isso, quando o Atlético marcou gols, o Atlético conseguiu pontuar. Porque o Atlético tem 5 gols na competição. Né? Em todos esses 5 gols, quando o Atlético fez gols, o Atlético pontuou. Foram 3 contra o Flamengo, 1 contra o Sport e 1 contra o Fluminense. Já o Goiás, vamos dizer, teve gols desperdiçados, que não geraram pontos, como na derrota para o Fortaleza e na derrota para o Corinthians. E também na derrota para o Atlético Paranaense. Então o Goiás tem 3 gols que não geraram nada ao clube. O Atlético, quando marcou gols, pontuou. Grandes chances perdidas. São aquelas reais oportunidades desperdiçadas. Os times goianos também estão na parte de baixo neste quesito. O Atlético é o 17º em grandes chances perdidas. Ou seja, o ataque do Atlético é o 17º. Em oportunidades criadas, o time também é o 17º. Então, isso simboliza o quê? Um rendimento ruim, uma criatividade ruim. Então, quem cria pouco, dificilmente marca muito. Então, o Atlético, 17º. O Goiás, com 6 chances, grandes chances perdidas, 18º neste quesito. Finalizações. Aí nós vamos ver uma distorção, vamos dizer, uma contradição, mas eu vou explicar essa contradição para vocês. Goiás e Atlético, apesar de baixas posse de bola, são times que conseguem finalizar muito. O Atlético é o 6º em finalização, com uma média de 10,7 por jogo. O Goiás é o 9º, com uma média de 9,4 por jogo. Mas se eles finalizam, então, vamos dizer assim, na primeira, né, o Atlético é o 6º em finalização, o Goiás é o 9º, por que é que eles fazem? Estão mal ranqueados em gols e estão mal ranqueados em grandes chances perdidas, né, que é o gol ou quase gol, vamos dizer assim, porque finalizam de maneira precipitada, finalizam em condições ruins, são chutes com pouca possibilidade de gerar um gol. Então são equipes que finalizam sem qualidade, por exemplo, bate bola de muito longe, chutes travados, finalizações longe do gol, jogador sem estar numa posição correta para executar essa finalização, ou então aquelas jogadas aéreas que desviam pela linha de fundo sem muito perigo. Então a qualidade de finalização, apesar de ser números bons, o Atlético é 6º, o Goiás é 9º, mas não são boas finalizações. Isso é questão de treino, de deixar claro para a equipe o momento de finalizar. Você qualificar, porque não vale a finalização ruim. Ela pode virar um gol em uma ocasião ou outra, mas normalmente não dá em nada. Então é você esperar o momento para uma melhor finalização. Então este é a explicação para esse grande número de finalizações, esse bom percentual de finalizações, mas o fraco desempenho em gols e grandes chances. Cartões vermelhos. Para o Goiás isso não impacta, mas na campanha do Goiás, mas na campanha do Atlético impacta muito. Os jogos o Atlético teve 2 expulsões, ao lado de Coritiba e Bragantino, são os times mais indisciplinados neste quesito, e isso prejudicou o Atlético, né? O Atlético tinha um jogo seguro contra o Sport, o comprometeu por conta de uma expulsão. Depois o Atlético tem uma outra expulsão contra o Ceará, que também comprometeu o desempenho da equipe. Então é um quesito que prejudica, mas neste caso aqui prejudicou apenas o Atlético. E jogos sem sofrer gols. O Atlético jogou 6, em apenas 1 não tomou gols. Lógico que e o Goiás a mesma coisa, só que o Goiás joga 5 partidas, não tomou gol em uma. E o que é que a gente pode observar neste um jogo que cada um não tomou gol? Eles venceram. As únicas vitórias de Atlético e Goiás
na competição foram quando não tomaram gols. Só que isso foi um fato isolado dentro da competição. Então, mesmo sendo equipes que jogam sem a bola, né, porque o percentual de posse de bola é baixo, então, ou seja, são equipes que se dedicam mais à marcação do que a jogar, não conseguem ter bons desempenhos defensivos. Tanto é que as defesas deles, a do Atlético é 18ª, a do Goiás é 13º, só que vale lembrar que o Atlético tem um jogo a menos, o Goiás tem 2 jogos a menos. Nestes 2 jogos, se eles tomarem gols, provavelmente vão piorar este posicionamento que já tem. E nessa questão dos jogos sem sofrer gols. Então são clubes que tomam muitos gols, mesmo jogando apenas de maneira defensiva. Então essas são as considerações que eu tinha para fazer usando estes dados para justificar essa campanha tão ruim de Atlético e de Goiás nesse início de campeonato brasileiro. Os números crus, muitas das vezes, eles podem gerar distorções, podem gerar falsas ilusões, mas eles analisados, comparados a outros adversários, comparados a outros momentos das equipes dentro do campeonato, ele pode contar muito sobre a tabela de classificação. Foi isso que eu tentei exemplificar aqui para vocês. Beleza, gente? Um grande abraço a todos. Eu sempre deixo o convite aqui para se inscreverem no canal, comentarem nos vídeos, curtirem, que isso fortalece este espaço de debate do futebol goiano. Tenham todos um ótimo final de semana e até a próxima.